Sabe o que me incomoda? As pessoas esquecem que Neymar já tinha 22 anos quando chegou à Europa. Elas ignoram essa parte da carreira dele como se, naquela época, ele não tivesse convencido o mundo de que era o maior prodígio de todos os tempos. Quer dizer, você precisa perceber que, até então, ele já havia jogado mais de 230 partidas, com aproximadamente o mesmo número de contribuições de gols, além de ter conquistado um total de 72 prêmios e troféus em apenas 5 anos. Incluindo 2 indicações à Bola de Ouro, algo que nenhum jogador atuando na América do Sul havia conseguido até então. Parecia que Neymar estava destinado a se tornar uma lenda. Quero dizer, desde o momento em que ele nasceu, tudo parecia estar a seu favor. Ele não apenas tinha a genética a seu favor, com seu pai também sendo um jogador de futebol, mas sua data de nascimento, 5 de fevereiro, pode ser o maior amuleto da sorte quando se trata de futebol, como aconteceu com Maldini, Totti e até mesmo Ronaldo. Na verdade, foi graças à obsessão de seu pai pelo futebol que Neymar se tornou tão bom quanto ele era desde muito cedo, com apenas 6 anos de idade. Ele estava correndo nas arquibancadas de um campo de futebol de salão quando um olheiro chamado Bate, o mesmo homem que descobriu Ronaldo, o viu e notou sua velocidade e a precisão com que driblava entre os assentos foi o suficiente para ele perceber que ele seria o próximo grande jogador. Imediatamente, ele entrou em contato com todos que pôde para arranjar um teste para Neymar no Santos. O Santos levou-o das arquibancadas para o próprio campo de futebol de salão, o que seria um lugar icônico para ele. Você precisa perceber isso, Neymar instantaneamente se tornou um fenômeno local. Ele era tão bom que aparecia nos jornais o tempo todo. As pessoas vinham de longe para vê-lo. A quadra de futebol de salão estava sempre lotada e, ironicamente, dizem que até Ronaldo foi lá uma vez só para ver o garoto sobre o qual todos estavam falando, e de maneira semelhante. Então, mais uma lenda. Na verdade, de forma estranha, dizem que ele foi incentivado a ir vê-lo por um famoso torcedor fanático do Santos, que, por algum motivo, tinha uma tatuagem do emblema do Santos na testa e, bem, praticamente em todos os lugares. Mas o ponto é que, quando Zé viu Neymar, ele basicamente correu até o presidente do Santos, dizendo-lhe para não apenas contratar o garoto, mas também oferecer um contrato longo, porque o garoto tinha apenas 10 anos. E de alguma forma, isso foi convincente o suficiente, apesar de não ter uma equipe de base suficientemente jovem para acomodar um garoto de 10 anos. Acabaram organizando testes e criaram uma equipe do zero apenas para poder contratá-lo aos 11 anos. Neymar já estava recebendo um salário e era um valor sério. Mas ao longo dos anos seguintes, seria no futsal que ele causaria mais impacto. Veja, ele levou a equipe da sua escola para a final da UNA, União Nacional de Futebol de Salão, uma competição importante no Brasil. Isso é como um futsal juvenil televisionado. Sim, é algo importante. E isso pode fazer do Brasil o país mais legal do mundo. Independentemente disso, o que tornaria esse jogo icônico seria o intervalo. Com o placar empatado, os repórteres entrevistaram Neymar. E o garoto estava incrivelmente estoico. Disse a eles que estava confiante de que venceria, mas assim que o jogo recomeçou, as coisas deram errado para ele. Conforme sua equipe ficava para trás, ele entrava em overdrive. Quero dizer, ele simplesmente se recusava a passar a bola. Chegou ao ponto de, quando a equipe adversária abriu 2 gols de vantagem, ele começou a chutar literalmente de um lado do campo para o outro, ou apenas tentando enfrentar o time inteiro sozinho. Eventualmente, ele até conseguiu marcar um gol, embora acabassem perdendo por 5-2. O que pode te fazer pensar, véi, que tipo de final é esse? Bem, aquilo não foi o final, porque no ano seguinte, Neymar voltou melhor do que nunca e finalmente conquistou o troféu. Embora isso provavelmente não significasse nada para ele, pois, naquela época, ele estava voando literalmente para a Espanha para fazer um teste no Real Madrid. Eles o levaram de avião e ele disse que mostraram tudo para ele. Fizeram de tudo o que podiam. Quero dizer, honestamente, parecia que eles comprariam a lua para ele se fosse possível, e, de fato, ele até chegou a ser registrado como jogador do Real Madrid.
Mas Neymar parecia ter saudades de casa desde o momento em que chegou lá. Então, Sam convenceu-o a jogar, pagando-lhe um bônus de assinatura de 1 milhão e o trouxe de volta ao Brasil. E a partir desse momento, foi só sucesso. Nos 2 anos seguintes, ele começou a jogar com os jogadores mais velhos da academia, mesmo tendo apenas 15 anos, e ainda conseguiu se destacar tanto que começou a receber suas primeiras convocações para a seleção brasileira sub-17, tornando-se o prodígio mais notório de todo o país. Isso levou o Santos a assiná-lo com um contrato logo após ele completar 17 anos e a promovê-lo para o time principal, onde inicialmente nem se esperava que ele jogasse. Mas adivinhe o que aconteceu? Ele simplesmente destruiu seus companheiros de equipe nos treinamentos, o que levou o treinador a brincar sobre convocá-lo para o próximo jogo com Neymar, contra todas as expectativas, dizendo que ele estava mais do que pronto. Isso significa que, quando a partida chegou e o placar estava empatado em 0-0 no minuto 59, todo o estádio, sabendo quão talentoso ele era, começou a chamar pelo nome de Neymar, pedindo ao treinador para colocá-lo em campo. E ele obedeceu. O Santos de repente ganhou vida novamente, virou o jogo de cabeça para baixo e conquistou a vitória. A partir daquele momento, ele fez mais uma aparição saindo do banco de reservas, e de repente, fez 15 partidas consecutivas como titular pelo clube. E mesmo que no segundo semestre da temporada o treinador tenha dado um passo atrás nesse aspecto, no final do ano, Neymar não apenas venceu o prêmio de melhor jogador jovem do Campeonato Paulista, mas também chegou à final da competição, onde enfrentou o próprio fenômeno. Olá a todos! Estou extremamente animado em compartilhar com vocês o meu canal no UOL. Este é um espaço dedicado a tudo sobre o futebol, onde busco trazer informações úteis, entretenimento e compartilhar minha paixão por futebol.